Prontinho. Estão vendo minha tela aqui com o Moodle da disciplina? Sim. Sim. Tá. Bora lá, então. Quem quer começar? Eu tenho uma dúvida. Eu postei até no Moodle, mas no caso eu consegui fazer as primeiras. É da lista 1.2.3. É a 3. Eu consegui fazer a letra A, B e C. Qual é a questão? É a letra 3, a questão 3. Três. Tá, vamos lá. Isso. Aí a D que eu não consegui. Pelo menos o meu resultado não deu igual ao gabarito. Tá. Deixa eu só procurar aqui, que eu tenho essas questões prontinhas e aí a gente ganha tempo, tá? Aqui, eu acho que é essa, né? Turma de 40 alunos, tá. Aqui. Ó, tá aqui. Qual foi que tu não conseguiu? Quem tá falando comigo é a... Eu, Marcela. Marcela. Marcela, qual foi? A partir de qual tu não conseguiu? É a D, a frequência relativa. Tipo, eu fiz como no exemplo dos slides, mas não deu o mesmo resultado para mim no gabarito. Tá, eu tô sem o gabarito lá. Bom, depende... depende de quais são as classes que tu vai utilizar, tá? Se tu fez aqui, né, o tamanho dos intervalos, ele diz especificamente quantos... Ah, não, sim, ele diz que é 4 intervalos, né? E aí, como o nosso menor valor é 1 e o nosso maior valor é 12, se eu fizer um menos o outro, dá 11, que tá aqui, ó, então 4 é o número de classes, né, o K. 11 é a nossa amplitude total, o 12 menos 1. E o nosso I seria 2,75, que é dividir 11 por 4, certo? Mas não faz sentido a gente usar um valor quebrado aqui, tá? Porque a nossa variável ali deixa eu ver, é um teste com 12 problemas. Então, é o número de acertos. Então, não existe, né? Os valores são inteiros, né? Então, é uma variável discreta. Ó, os valores assumem de 1 a 12. Então, não faz sentido eu criar uma distribuição de frequência com amplitude 2,75. Então, a gente arredonda e sempre arredonda para cima. Então, usamos aqui na letra A, 3. E a gente começa, então, as classes, que é na letra B, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10 e de 10 a 13. Tá? Então, vê que passa um pouquinho do nosso último valor, 12, porque a gente arredondou, tá? Aí ele pergunta, a próxima, letra C, o ponto médio. O ponto médio é sempre a soma dos dois extremos dividido por 2. Então, 4 mais 1, 5, dividido por 2, 2,5. E assim por diante, né? Os outros... Até que tranquilo, né? Sim, até aí foi igual para mim. É mais Tá. na questão ali na D mesmo. Tá, aí na D, eu fui lá então e criei. Então, aqui os meus intervalos, e aí eu vou lá e conto. Ó. Então, de 1 a 4, não incluindo 4, né? Eu tenho ali o total de 4 observações. Ah, então foi isso, eu incluí o 4. O 4 não entra, ó, é sempre aberto, fechado à esquerda, aberto à direita. Ah, Então, entendi. o 4 não entra nessa primeira classe, ele vai entrar na segunda classe, ó. 4 está incluído na segunda classe. Aí o 7 não, no caso. Exato, então de 4 tá. a 6, o 7 não entra. Aí dá 9. Ah, então foi isso que eu E errei, depois a mesma coisa. Então foi isso. Ah, então Porque tá, depois entendi. todo o resto depende disso, né? Sim, não, Tá? tipo, que nem eu comentei, eu sabia fazer, só que eu acho que eu tava pegando errado, então isso, tá. Obrigada. Capaz de nada, Mori. Próximo. Tu tem mais alguma dúvida, Rafaela? Quer botar aqui? Eu não cheguei a olhar no Moodle, né? Então depois daí eu já posso, ou tu pode colocar lá, né? Se alguma dessas dúvidas aqui a gente, tipo essa, né? Que tu disse que colocou, dizer lá resolvido na live. Mas se tu tiver mais alguma que tu tenha postado lá, que a gente não respondeu ainda, podemos fazer agora.
Eu tenho sim. Eu só tô procurando aqui nas folhas. Opa, meu Deus. Desculpa, eu só tô procurando aqui nas listas. Tá. Eu vou abrindo as listas aqui, ó. 1, 2, 1, 4, 1, 5. E essa é a 1, 7. Então tem mais uma aqui. 1, 6. Tá, então aqui as nossas listas. Deixa eu botá-las em ordem aqui. Feito. Ó, uma coisa para chamar atenção já, gente. Um dos alunos ali, um aluno chegou a me mandar pergunta, né, no privado, que foi que eu consegui responder agora, né, antes da nossa live. E ele me perguntou por esse exercício aqui, ó, né, lançando 2 dados não viciados, que ele tinha encontrado um valor diferente do que estava no gabarito. E aí eu disse para ele que eu poderia responder agora, mas daí sabe aquela coisa na minha memória, mas eu acho que eu já fiz esta, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. E tem bastante exercício resolvido, então, daí eu mandei depois o link para ele. Tem bastante exercício resolvido aqui nessa playlist de resolução de exercícios da área 1. Alguns estão separadinhos, ó, então, por exemplo, esse aqui, né, que foi daí o link que eu mandei para ele, a gente resolveu o exercício 1 e 2. Estes dois aqui, da lista 1.7, tá? Então ficou 1.7 aqui, talvez eu tenha botado underline, não é lista 17, tá? Ele comeu meus pontinhos todos. Depois tem, ó, então, o exercício 8, exercício 6, dá 1.6, exercício 3. Então, tem outros exercícios aqui resolvidos, tá? Ó, a questão 6 dá 1.6, questão 5 dá 1.6, e assim por diante. Acho que a grande maioria são dúvidas mais das últimas listas, dá 1.6, dá 1.7, porque é a parte de probabilidade, né? Então, geralmente é dali, né? Não necessariamente, mas a grande parte das dúvidas são da prob, tá? Então, não deixem de dar uma olhadinha, porque pode ser que tenha exercício que resolva a dúvida de vocês, e também é importante, né, para ver como forma de estudo, tá? Então, aproveitem, eu deixei aqui aberto para mostrar, tá? Bora lá. Obrigada, prof, pela dica. Eu vou dar uma olhada também. Eu não consegui ainda fazer a última lista. Eu tô ainda chegando lá. Mas essa outra dúvida que eu tenho eu acho que é bem simples, mas eu fiquei em dúvida, assim, na questão 3 da 1.4, 1.5, que pergunta, pede a moda. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. As 9 medidas que seguem são temperaturas, na letra A. Média, mediana e moda, né? Isso. Aí a moda no gabarito está 9,53. Daí eu não entendi por que não seria 955, né? Que é a mais repetida. É a única que repete, inclusive, né? 955 aqui, 955 aqui. Sim, é essa a resposta, não há dúvidas. Questão 3. Ah, tá. Tá lá como 9,53, aí eu não entendi. Ou é a mediana? Então tem a mediana, amor. Mediana é 953. Mediana. E a Essa moda? aqui é a questão. Não tá aqui a resposta, né? Nem tem a resposta aqui. Tá. Tem a média, ó, essa aqui é a média, 952,44, variância, 9,53, e desvio, que é a raiz, né, 13,09. E aí diz aqui a mediana, tá até, acho que seria a letra A, agora eu não sei, é A, né? Então tá errado aqui o gabarito, que tá desconfigurado aqui. Então tá, beleza. Mas não tem a moda, não tá a resposta da moda, mas a moda, eu concordo contigo, sim, é o 955, tá? Tá, obrigada. Aqui, né? É letra A, e tava lá a mediana como resposta na letra B, e a variância de desvio estava como resposta na letra A. Tá uma baguncinha lá na solução, de verdade. Vou anotar para arrumar. Obrigada. Capaz, Guria, eu que agradeço por ter anotado esse erro. Não sei se alguém tem outra dúvida. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. A Mona Lisa e o Marco Antônio. Tudo bom, Marco Antônio? Tudo bom, Mona Lisa? Tudo bem. Não, a minha foi respondida na mesma da Marcela. Eu tinha uma outra dúvida no quiz 1.6, 1.7, mas eu achei que eu errei ali porque tinha uma definição de ou, e na última... Não sei se está abrindo. E na última o E. Posso abrir? Quer que eu abra lá?
Isso, mas eu achei... Esse último quiz da semana passada? Isso. Posso abrir o teu, não tem problema? Pode. Tá. Nome Marco Antônio Marco. de Souza. Aqui, né? Isso. Na É a primeira. Qual é a questão? questão 1. Essa Mas aqui eu vi ou a isso. outra? Essa aí mesmo, essa mesmo. Tá. Eu vi o que eu errei foi na pergunta na opção 1 e na opção 3 eram muito parecidas, só que tinha diferença de e ou após a palavra moderada. Foi ali que eu errei. Sim. O e é a intersecção, ou seja, tem que acontecer as duas coisas juntas. E o ou é a união. Então, acontecer uma ou outra, ou ainda as duas juntas. E isso é, né, um cuidado da probe. Eu não sei se eu chamei atenção disso no vídeo, acho que sim. Porque no português a gente está acostumado que o ou tem semântica, tem significado de alternância. Aqui na probabilidade ele também tem. Então, é a probabilidade de a peça ter uma extremidade em condição moderada, ou uma profundidade de orifício abaixo do valor ideal, mas também as duas coisas juntas. Então, o ou é uma soma, porque junta uma coisa ou outra, ou ainda as duas coisas juntas. Então, dentro deste ou, tem sempre o e, a intersecção. O ou, então, união, né? É a soma, a junção das duas coisas, e as duas coisas acontecendo juntas. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Sim, eu estava com essa dúvida até um pouco antes da live, mas daí eu resolvi mostrar, porque caso alguém tivesse feito a mesma coisa que eu. Porque não é uma coisa trivial, né? Primeiro, probabilidade é geralmente, tá, pessoal? A gente falou, acho que lá na live de apresentação, da aula inaugural, que é vocês tentarem tirar uma nota boa agora nessa primeira área. Porque a descritiva, ela é bastante... não vamos falar fácil, mas é mais tranquila, né, do que o resto do conteúdo que vem para frente. Mas tem a probe, que a probe, ela realmente pede muito raciocínio lógico. E pede muito... E raciocínio lógico é uma coisa que a gente desenvolve com treino, fazendo bastante exercício. Então, já aviso, essas listas 1.6 e 1.7 pode ser pouco, tá? Se vocês sentirem que ainda assim não, né, demorou para cair a fichinha, eu olho o problema, não sei nem por onde começar, tem que fazer mais e mais exercícios. Então, daí a dica, aproveitem e vejam os vídeos que a gente tem solucionado lá no canal, né? Essa playlist aqui de exercícios, que quase todos são da parte das listas 1.6 e 1.7, que é prop, tá? Então, não é algo tão simples a probabilidade, porque é o raciocínio lógico, né? Que alguns têm mais, outros têm menos, e pede muito treino, tá? Probabilidade a gente pode fazer 100 exercícios. Se mudar um detalhezinho de nada, tu viu ali, né? Um e e um ou, já muda completamente o cálculo e, portanto, o valor de resposta, tá? Então, quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente vai conseguir entender essas sutilezas ali da probabilidade, tá? Então, aproveitem e façam bastante. Terminou isso, tem muito exercício resolvido no próprio YouTube. Eu acho que é um bom ganho, né? Até porque a prova está chegando e às vezes não dá muito tempo, né? De fazer muito exercício. Não é a mesma coisa olhar alguém fazendo, mas é uma forma de estudo, tá? Então, se sobrou um tempinho, vão atrás de olhar esses vídeos ali no nosso canal, ou outros ainda, né, que tem por aí. Tem alguns também que a gente indica, estão lá no finalzinho da página, no Moodle, acho que tem uma aba lá, né, uma parte chamada de vídeos extras, tá? Então, tem bastante vídeos. Aqui tem, né, tá o link ainda dos exercícios da área 1, que é esse que eu mostrei ali para vocês, tá? A playlist. Mas tem vídeos lá do Khan Academy, que é muito bom, bem interessante, né? As soluções. Tem um canal no YouTube, aqui a página, né? Aqui tá o canal no YouTube. Essa professora é uma professora da FURG, tem bastante exercício dela, onde ela resolve no quadro, né? E isso ajuda, às vezes, né, a ver o exercício sendo resolvido de forma tranquila. Aqui é um curso do Veduca, né? Nem sei se está mais funcionando, mas era um curso que era oferecido por um professor da USP, também bastante interessante, porque a organização do conteúdo é muito parecidinha com a nossa, tá? E outros tantos canais, né? Vídeos disponíveis por aí no YouTube da vida, tá, gente?
Prof, eu queria fazer uma pergunta. Não é uma dúvida, né? Mas em relação à prova, que eu vi que algumas questões das listas, né? Acho que ali pela lista 2, tinha algumas questões que pediam na construção de gráficos. Isso vai cair na prova? Vai ser pedido? Não, a prova ela é objetiva, tá? Então, a prova ela é... vocês viram exemplos em alguns dos quizzes no simulado também. É prova de múltipla escolha, 5 alternativas. Tipo essa que a gente estava olhando ali agora há pouco, do Marco, tá? Obrigada. Então, não vai ter construção. Talvez tu precise construir alguma coisa, mas é pouco provável, mas vai te pedir informações a partir do gráfico. Ou se o gráfico está construído, está certo, qual gráfico dos apresentados é o correto, ou, sei lá, qual gráfico é o melhor gráfico para uma variável do tipo discreta, ou analisou-se uma pesquisa onde mediu-se tal variável, qual é o melhor gráfico abaixo para representá-la, esse tipo de coisa, tá? Tá certo, obrigada. E a gente pode, assim, tomar uma base das listas para, tipo, o formato de questões, assim, os quiz e tal? Os quiz e o simulado dão uma boa ideia de como vai ser a prova, tá? A lista é um passo antes. A lista é algo bem mais, vamos dizer assim, bastante manual, bastante passinho. Tipo esse exemplo que a gente acabou de fazer ali, né, da distribuição de frequência. É passinho por passinho por passinho. Para tu entender a ideia, né, da construção e depois dela construída, o gráfico, interpretar. Lá nos quiz e no simulado, e portanto lá na prova, a questão ela é mais objetiva, ela é mais rápida. Então ela vai pedir menos cálculos e mais interpretação, tá? Vai ter cálculo, né? Sim, vai ter algum cálculo, mas bem menos do que tinha na lista, tá? Então a lista é aquele início ali para vocês entendendo como as coisas funcionam, tá? Os quiz, vocês devem ter percebido que não existe calculeira, né? Dentro da prova, na prova, né? Tem algum cálculo, mas não é cálculo absurdo, tá? É cálculo tranquilo, vocês têm que levar a calculadora, não esqueçam disso, tá? Porque senão, pena, né? Fazer conta na mão, tá? Na vida a gente não faz conta na mão, então não vamos fazer na prova algo que não seja vida real. Tem uma coisinha só que a gente faz na prova que não é vida real, né? Porque na prática a gente usa muito computador. Vocês viram ali que eu puxei uma solução onde eu fiz no Excel, né? E outro software, né? Excel nem software estatístico é. Então, na verdade, a gente faz as análises, a gente, né, faz estatística usando software e não coisas à mão. Só que ainda estamos, né, no momento da vida da universidade em que a gente não tem computador, né, para cada aluno para conseguir fazer uma prova. Estamos pensando nisso no futuro, para a disciplina EAD, para a gente conseguir aplicar a prova num computador, tá? Então, essa é a única partezinha que não é muito vida real. É a coisa feita à mão, tá? Mas vamos usar a calculadora, vocês podem usar. E consulta, a gente padroniza uma consulta. Então, vocês já devem ter visto, tá lá no Moodle, tem um espacinho... Ah, não esqueçam aqui, ó, de assistir esse vídeo para vocês entenderem. Vai ter uma capa de prova, né? Como esta. Então, vocês têm que preencher os quadradinhos com o número de matrícula, o nome, a turma de vocês, e aqui embaixo, né, na parte de baixo aqui dessa folha, vai ter as 10 questões com as 5 alternativas, né, tipo vestibular. O que eu estava falando, então, os formulários. Então, tá aqui o formulário, que vocês, então, sugiro, vão fazer agora o simulado antes da prova. Fiquem com ele aberto, usem ele para fazer a prova, tá? Porque vocês vão ter, o simulado no caso, porque lá no dia da prova vocês vão ter esse formulário na mão. A gente vai levar para vocês, tá? Não precisem levar. Certo? Tá bem, prof. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida específica? Alguma pergunta sobre a prova? Ah, uma coisa que eu lembrei também. Eu tinha me passado ali na quantidade de vagas, né, para as nossas salas lá que a gente tem reservada para sexta e sábado, e eu já ampliei ali o número de respostas para marcar para os dias da prova, tá? Então, tem prova amanhã de noite, lá no Vale, tem prova sexta de tarde, lá no Vale, e sábado de manhã, no centro, tá? É muito importante que vocês marquem. Então, tinha aluno dizendo que não tinha mais, né, que tinha acabado lá o espaço, porque eu tinha botado errado. Eu aumentei já essas vagas, estão disponíveis lá, né, para a quantidade no sábado a gente conseguiu anfiteatros bem grandes, então conseguimos ampliar bastante as vagas. Geralmente os alunos preferem sexta ou sábado,
apesar do dia que tenham se matriculado, né? E isso é uma coisa que a gente vem fazendo no EAD e tem sido bem bom, porque às vezes não, né? Por mais que eu tenha me matriculado naquilo ali, às vezes acontece alguma coisa na minha semana, e seria muito bom que eu pudesse fazer a prova no outro dia. Então, aqui a gente tem essas 3 possibilidades, mas a gente pede muito que vocês marquem lá hoje, né, até o final do dia, porque amanhã a gente vai fazer as impressões. Então, para não gastar um mundo de provas impressas lá, ou ainda o que é pior, né, faltar a prova, porque a gente não está contando com a presença de alguém em algum determinado dia. Oi, tudo bem? Assim, tá, tu já respondeu a minha parte ali. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume, Mona Lisa, porque tá bem baixinho aqui para mim. Oi, pode falar. Tu já respondeu a parte ali do formulário, que era a minha dúvida. E eu tenho uma dúvida no QIS, esse último que a gente fez, na minha segunda tentativa, na questão 2, tipo... Posso abrir aqui? Hã? Posso abrir o teu quiz? Pode. A tentativa 2 tem. Ops, tem coisa errada aqui. Este. Mona Lisa. Essa aqui, né? Isso, a tentativa 2. Ops, cliquei na É errada. Eu clico aqui e aparecem as 2 tentativas. A 2, então. Qual é a questão? A questão 2. Essa aqui. Eu coloquei, deixa eu ler aqui, eu coloquei a resposta A, e daí ele disse que é a resposta D. Eu não entendi por que os eventos A e B não são independentes, mas na verdade eles são. Ai, agora eu mesma respondi. Desculpa. Sim. De novo que a gente tinha falado, né? Eu li um não ali agora. O detalhe. E aí dá raiva, né? Mas ainda bem que é só o quiz, amor. Tá? Ai, nossa, tipo, fiquei matutando isso há muito tempo e eu mesma me respondi agora lendo. Ah, que bom, que bom. É isso, ó. E isso mostra que tu tá estudando detalhe que nem e que as coisas... exato, é o detalhezinho, e tu percebeu agora, porque tu tá mais avançado, tu já estudou, e aí as coisas caem mais fácil quando a gente lê o exercício. Sim. Né? Tá, esse exercício aqui, só para deixar já aqui registrado no vídeo também, né? Depois eu vou colocar, eu gravei, né? Essa aula tá gravada aqui hoje, essa live, e depois eu baixo ela e boto lá no YouTube também. Então, para deixar registrado aqui, esse exercício também tá todinho resolvido lá. É do questão 2, eu acho, que eu me lembro que eu já respondi isso em alguma... Agora não sei se ficou grudado. Quiz. Ali, aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó, vou botar aqui. Tá ali, ó. O exercício resolvidinho, tá? Que horror, eu apareci aqui. Eu devo estar aparecendo agora de novo. Tem que tirar essa câmera para eu não aparecer. Tá. Tirar a câmera. Pronto. Tá, gente? Então, aproveitem lá e deem essa olhadinha. Obrigada. Mais alguma dúvida, Mona Lisa? Era só essa mesmo, que eu tava assim, e eu mesmo Tu olhando. mesma respondeu. Que bom, é isso aí. Marcela, mais alguma dúvida? Da minha parte, não, prof. Eu só ia perguntar para a senhora se a gente pode mandar e-mail para fazer perguntas, assim, ou é só pelo Moodle mesmo? Ó, a gente sempre prefere que vocês botem no Moodle, porque a tua dúvida pode ser de outro colega também, tá? Mas se tu quiser algo muito pontual, ou não tiver à vontade, manda no privado, tá? Daí pode ser, por enquanto a gente está sem monitor, acho que a semana que vem eles chegam, então essa primeira área ficou com a gente, mas tem eu como professor, vocês viram lá, né? A Márcia, aparece, acho, para vocês quem são professor, né? Mas é eu, a Márcia, o Marcos e o Hugo, tá? Então qualquer um de nós lá pode te auxiliar e responder se tu mandar no particular, ou lá, por enquanto, no fórum é a gente que está fazendo essas, né, dando esse retorno para vocês. Perdão pela demora, a gente está na função de preparar a prova, né? Então, acabou que deu crepe, né? Como dá para vocês quando a gente absorve um monte de coisa para fazer. Mas daqui a pouco, depois que eu terminar a live, vou dar uma olhadinha ali e ver se ainda hoje eu consigo, né, nem que seja de noite, dar esse retorno para vocês terem as respostas até amanhã, porque alguns vão fazer a prova já amanhã.
Tá bem, obrigada, prof. De nada. Marco, mais alguma dúvida? Não tem mais nenhum. Tá. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui e desejo uma ótima prova, um bom, né, primeiro, né, um bom término de estudos até o dia da prova e que vocês fiquem muito tranquilos lá nesse momento, aproveitem para rever os quiz e fazer, né, o simulado, vocês têm 2 chances no simulado, façam ele com a vontade, com o treino de como se fosse prova, que realmente é bastante parecida, tá? A distribuição de questões é parecida, né? Vocês vão conseguir enxergar cada questão em cada uma das aulas das semanas, e vai ser mais ou menos esse equilíbrio entre a parte descritiva de probabilidade lá na prova também, tá? Então, se vocês usarem isso, vocês devem, né, conseguir um bom resultado lá na prova. Quem não marcou, marque lá, para a gente poder fazer a impressão amanhã, e desejo uma ótima prova para vocês 3 e todo mundo que vê, então, essa live depois. Beijos. Obrigada, tchau, prof. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.